Presidente, agradecer as manifestações dos colegas e dizer que eu aguardo o convite para nós visitarmos uma vítima de estupro. A hora que nós visitarmos uma família vítima de estupro, eu estou lá presente. Casa eu conheço, Pix eu conheço, Apanhador eu conheço, Casas Lares eu conheço, de Caxias do Sul, de Ijuí, de Farroupilha, de todo o entorno. Conheço de sentar no chão com as crianças, ensinar a história bíblica para elas, cantar junto com elas. Não lá fazer discurso político e demagogia. Então, eu conheço Casa Lar e conheço o Case. Segunda questão. Quando dizem que conhecem traficante e não sei o que, está prevaricando na função pública. Se o senhor conhece traficante, o senhor tem que denunciar a Polícia Civil. Senão o senhor está prevaricando na função pública. Eu conheço um monte de gente que faz teleentrega, não sei o quê, entrega a droga, tem que ir lá na Polícia Civil denunciar. Então está prevaricando como cidadão e como vereador desta casa. Terceira questão. Líder de governo tem posição ideológica. Eu acho engraçado, eu não usei a palavra esquerda na minha manifestação, mas os canhões se viram de o líder do governo quer tensionar com a esquerda desta casa. Não. Eu não sou candidato a nada. Agora, porque é período eleitoral, a gente não pode falar do assunto? Eu trouxe essa moção no ano passado, em março do ano passado, e estou trazendo ela novamente porque a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados mexeu nela, no último dia 10 de junho. Tanto é verdade que ela não está nem em regime de urgência, porque eu não quero banalizar o regime de urgência, porque eu acho que não tem urgência. O time agora é esse aqui que foi colocado na pauta. Me surpreendi por ela ter vindo na pauta hoje. Então, assim, sobra ataque quando falta argumento. Se o senhor, vereador Lucas, está preocupado em nós apresentarmos moções sobre as pessoas que estão em situação complicada na prisão, etc., propõe a moção. Propõe a moção, nós vamos ver quantos votos tem aqui. Todo mundo é livre para propor a moção sobre o tema que quer. E antes que venha alguém daqui a pouco dizendo assim, nós estamos perdendo tempo dentro desta casa, podia estar falando sobre um monte de coisa. Quem quer falar sobre outros assuntos, vai lá e fale sobre os assuntos. Propõe a moção sobre saneamento básico, propõe a moção sobre rede elétrica, propõe a moção sobre loteamento. Presidente, eu aguardei atentamente as manifestações. Eu peço que o senhor restitua meu tempo. O seu tempo está garantido, vereador, lhe darei mais 30 segundos. Pois é. Ser pobre nesse país ainda é considerado crime. A vereadora Andressa terminou a fala dela dizendo, eu quero perguntar, qual o artigo do Código Penal? Vamos fazer uma moção, vamos derrubar esse artigo, vereador Fiuza. Eu sou contra. Eu nasci numa invasão, numa casa que tinha fresta do tamanho de um dedo entre uma tábua e outra, e não me criei vagabundo nem marginal. Aprendi a trabalhar com 14 anos, ia na obra com meu pai, às vezes para segurar o martelo, uma parafusadeira, segurar uma tábua de MDF. Então, ser pobre não é testar de criminalidade. Tem criminoso morando na cobertura e tem gente honesta morando na invasão. Então, dizer que pobre é criminoso, isso aí é uma inverdade, está imputando conduta diversa quem é pobre. Uma questão de ordem, então, esta é a verdade. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Garbim. Uma questão de ordem. Pois não, só questão de ordem, vereador Lucas Carenhato. O vereador Caleb acabou de me dizer que eu estava prevaricando. E ele fez uma fala semelhante, dizendo que tem bandido, tem não sei o que mora em cobertura. Eu quero que ele fale qual, senão também vou dizer que ele está prevaricando. Da mesma não, eu estou dando exemplo dos condenados. Obrigado, vereador Lucas e vereador Caleb Garbim. O próximo vereador inscrito é o vereador Sandro Fantinel com a palavra.